Irmãos, eu quero convidar a igreja que abram comigo a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Nós, então, meditaremos aqui nesse texto e veremos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu convido aos irmãos, então, para que a gente leia este texto, meditando nele. Diz assim a palavra de Deus: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sonho do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas de que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado e com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos, neste instante, pedir a direção do alto. Sabemos que, pela nossa própria capacidade, unicamente, nós não podemos discernir completamente o que este texto tem para nos ensinar. Então, Pai, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que inspirou Salomão a registrar estas palavras, agora trabalhe também em nossos corações e mentes, para que a gente aprenda que, de fato, a mensagem do Senhor se torne clara para nós. E assim, se tornando clara, também teu Espírito nos instigue a praticá-la em nossa vida. É a oração que fazemos, dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então nós vemos que o rei Salomão foi um homem extremamente abastado,
Quem já se aventurou então a ler algumas coisas acerca do reinado de Salomão, descobriu facilmente que ele era um homem extremamente rico. Então, nós podemos deduzir que Salomão entendia alguma coisa de dinheiro. E, de fato, ele compartilhou muito desse assunto, tanto no livro de Provérbios, quanto aqui em Eclesiastes. Principalmente aqui no capítulo 5, ele compartilha, então, a sua sabedoria acerca disto, deste assunto. E nós vimos que é impossível, então, que ele não falasse sobre dinheiro quando ele trata das coisas abaixo do céu ou abaixo do sol. Então, o dinheiro faz parte da vida, e Salomão vai falar acerca disso. Eu acredito que nenhum de nós, então, pode se livrar da questão do dinheiro. Mas o que ele nos ensina é como nós podemos lidar com isso. Mas Salomão vai além da simples questão do dinheiro. Ele vai tratar dos valores da vida. E, de fato, é isso que eu quero meditar aqui nesta noite, acerca dos valores da vida. Ele vai dizer que é isto que conta no final. São os valores da vida, e não os valores monetários. E, afinal, há mais de um jeito de sermos ricos ou sermos pobres. Há pessoas que são ricas, então, financeiramente, mas pobres em outras áreas da sua vida. E o contrário também é verdade. Há pessoas que são pobres financeiramente, mas são ricas em outras áreas da sua vida. E isso Salomão, então, diz que nós devemos levar em conta. E neste capítulo, irmãos, nós vamos ver Salomão nos advertindo. E ele traz aqui 3 advertências que eu creio que nós precisamos levar seriamente em conta. Então, do versículo 1 até o versículo 7, aqui do capítulo 5, Salomão vai nos alertar sobre o perigo de roubarmos a Deus. Então, ele vai falar sobre isso. Olha, cuidado, cuidado. Há um perigo. Os versículos 8 e 9 deste mesmo capítulo, ele vai nos alertar também da questão de nós defraudarmos o próximo. Então, ele nos alerta acerca disso. Você tirar proveito do próximo para beneficiar a si mesmo. Então, Salomão vai falar sobre isso. E do versículo 10 até o versículo 20, nós encontramos Salomão, então, nos alertando que nós corremos também um sério risco de roubarmos de nós mesmos. Ele vai falar sobre isso. Olha, cuidado, porque você pode defraudar ou tirar proveito de si mesmo. Então, nós vamos ver como ele trata sobre este assunto. Então, meditando aqui, dos versículos 1 ao 7, quando ele fala sobre o perigo que temos de nós defraudarmos Deus, ou roubarmos de Deus. Então, lembrando, irmãos, que Salomão havia passado, no capítulo 4, pelo tribunal. Lembra lá, então, quando ele vai tratar das coisas da vida, ele observa o que acontece no tribunal. Depois ele vai para o mercado de trabalho, ele observa, sempre ali no capítulo 4, ele dizendo, vi. Então, ele observa, ele faz as observações de como funciona o mercado de trabalho. Depois ele observa a estrada, 2 pessoas andando, uma pessoa sozinha, ou em 3. Ele observa, então, o caminhar ali dos peregrinos, e depois ele vai ao palácio, também trazendo algumas lições do que acontece nesse ambiente. Agora, aqui ele está no templo. Veja, o capítulo 5 começa Salomão, então, observando, falando, visitando o templo. Lembrando que o seu pai, Davi, havia juntado uma oferta magnífica. Dizem que somente a oferta de Davi, pessoal, Davi falou, vou enfiar a mão no bolso e dar uma oferta pessoal para a construção do templo. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que o que Davi ofertou é maior do que todo o tesouro que estava lá no subterrâneo
daquelas torres gêmeas lá que tinha um cofre imenso com a riqueza dos Estados Unidos. Então, os irmãos imaginam como Davi se preparou, então, para que Salomão, o seu filho, edificasse o templo, supervisionou toda a beleza daquele templo. E agora ele está ali observando os adoradores. As pessoas entrando, saindo, indo, vindo, louvando a Deus, oferecendo sacrifícios, fazendo votos ali no templo. E note então, meus irmãos, que muitos deles, Salomão faz essa observação, muitos deles não são sinceros aí na sua adoração. E Salomão observa que ao deixarem os átrios sagrados, quando eles entram então, né, e deixam os atos sagrados, vão para casa, eles estão piores do que entraram. Olha só. E aí a gente lembra lá de Isaías capítulo 1, né, quando Isaías faz um alerta, Deus coloca na boca de Isaías, no capítulo 1, ali nos versículos 12 e 13, dizendo assim, olha, quem falou, quem requereu que vocês comparecessem diante de mim? E Deus faz essa queixa com o povo, dizendo que todas as vezes que eles compareciam, Deus se aborrecia mais deles. Todas as vezes que eles iam à igreja, vamos colocar assim, Deus então ficava mais enfatuado deles. Imagina, né, a situação, você vem para a igreja esperando que Deus te abençoe, mas dependendo da situação do seu coração. Na verdade, o seu culto a Deus se torna uma maldição na sua vida. E Salomão observa isso. Alguns que entravam ali, quando saíam, saíam piores. E qual o pecado deles? E Salomão vai nos dizer. Qual o pecado desses indivíduos? Eles estavam roubando a Deus. Veja, o que eles roubaram de Deus? Eles roubaram de Deus a honra e a reverência devidas ao nome do Senhor. E como eles fizeram isso? E Salomão então nos explica que a adoração que eles estavam prestando a Deus, eu creio que isto também deve, da nossa parte, ter uma atenção redobrada. A adoração que essas pessoas estavam prestando a Deus, ou seja, quando faziam sacrifícios, quando faziam votos, quando adoravam a Deus, eles estavam então fazendo isto de forma superficial, insincera e hipócrita. E nós podemos correr esse risco. Veja aí o capítulo 5, versículo 1, e ele começa a dizer assim, guarda o teu pé. E essa expressão, ela é traduzida em algumas Bíblias por cuidado. Cuidado. Preste atenção. Não é para que você entre com o pé limpo, tem um tapete na porta, você limpa o pé. Não é isso. O que Salomão está dizendo, olha, cuidado onde você está entrando. Cuidado com o que você está fazendo. Porque se você fizer mal feito, com o coração, então, insincero, com uma adoração hipócrita e superficial, então você está roubando de mim. E ele vai dizer, guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Irmãos, adoração a Deus é a atividade mais sublime da igreja. Então veja, preste atenção no que eu falei. A adoração a Deus é a atividade mais sublime da igreja. Tá? Apocalipse nós encontramos, quando a igreja estiver reunida no céu, ela estará adorando a Deus. Adoração a Deus é aquilo que de mais alto e sublime que nós podemos fazer. Então, quando nós fazemos isso de qualquer jeito, nós estamos roubando a Deus. Salomão tratou, então, de vários aspectos aqui da adoração. Veja que essas pessoas, elas estavam negligenciando, primeiro, a questão da oferta de sacrifícios.
Então, nos dias de hoje, nós não fazemos mais sacrifícios de animais. Mas veja aí que ele vai dizer o seguinte, olha, na segunda parte, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. O que essas pessoas estavam fazendo? Elas achavam, então, que só chegar lá no templo, levar lá o seu cordeirinho, levar lá o seu animalzinho para ser sacrificado, ou levar lá as suas ofertas, essas coisas todas palpáveis e tangíveis, já estava bom. Afinal, por que Deus quereria mais que isto? E Salomão faz uma advertência. Olha, na verdade, é melhor quando você chega para ouvir. É ouvir que Deus quer. É que você ouça o que Deus tem para te dizer. Então, muitas vezes, o que acontecia ali acontece hoje. Mesmo que nós não ofereçamos esse tipo de sacrifício, como os animais, mas o Novo Testamento fala que, por intermédio de Cristo, nós oferecemos sacrifícios espirituais. Então, todas as vezes que você vem à igreja, você também está oferecendo sacrifícios. Mas que sacrifícios são esses? Então, a Bíblia nos informa. Primeiro, nós oferecemos o nosso próprio corpo. Romanos 12, versículos 1 e 2, fala que nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Então, nós nos oferecemos a nós mesmos. É o nosso sacrifício. Está aqui, Senhor, a minha voz, os meus ouvidos, a minha mente, o meu coração, os meus membros pertencem ao Senhor. Este é o nosso sacrifício. Nós oferecemos isso. Então, é um pecado para nós, quando nós estamos aqui, mas o nosso coração e a nossa mente não. Elas estão em outro lugar, ela está em outro lugar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos roubando a reverência, a honra que devemos prestar a Deus. Também a Bíblia vai dizer que nós oferecemos sacrifícios nas pessoas conduzidas a Cristo. Todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho, e alguém então, Paulo vai nos ensinar isso lá em Romanos 15, versículo 16, pessoas conduzidas a Cristo pelo Evangelho, é o sacrifício que a igreja apresenta a Deus, honrando o Senhor. Ainda, o nosso dinheiro. Quando nós o fazemos, Filipenses 4:18, nossos louvores, as nossas boas obras, Hebreus 13, versículos 15 e 16, um coração quebrantado, Salmos 51, 17, e finalmente as nossas orações de fé, Salmos 141, versículos 1 e 2. Veja, meus irmãos, nós, muitas vezes, quando não entendemos isto, quando você entra no culto de forma displicente, apressada, distraída, nós caímos no mesmo pecado que Salomão, então, denuncia quando ele está observando. Ele está ali, observando. Não sabemos a posição do rei, não sabemos como ele fez isso, mas ele observou. Pessoas, então, que entravam e saíam do templo, e quando saíam piores. E ele vai dizer o motivo disso. Veja, se no versículo 1, então, ele fala desses sacrifícios, nos versículos 2 e 3, ele vai dizer, então, que as pessoas roubavam a Deus, defraudavam a Deus por causa das suas orações descuidadas. Veja aí o versículo 2, começa assim, não te precipites com a tua boca. Aqui é o ambiente de culto. Tá? Então, são as orações. Ele está falando do templo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Irmãos, orar é uma coisa muito séria. Orar, a oração, é uma coisa muito séria.
ela não pode ser feita de modo leviano, desatento, mas ela tem que ser feita com sobriedade, temor do Senhor. É desta forma que nós oramos. Veja, se você ou eu tivéssemos o privilégio de ter uma audiência com uma grande autoridade, um governador, algo assim, eu creio que você se prepararia. Mentalmente você diria, bom, eu não posso utilizar certas palavras, se você é uma pessoa de senso. Eu preciso usar as palavras certas, eu só tenho uma oportunidade. E se nós pensamos e repensamos, ao falarmos com alguma autoridade, Deus, que é infinitamente superior a qualquer autoridade, é o Todo-Poderoso, está sentado no trono do universo. Salomão vai dizer, você acha que você pode chegar diante dele de forma leviana, roubando a sua reverência, a sua honra? Sejam poucas as tuas palavras. Atente para isto. Jesus, então, nos alerta, lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, quando fala sobre oração, ele diz assim para nós, e não useis de vãs repetições, como os gentios. Não é aquele amontoado, Salomão já fala isso aqui, de palavras, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, assim como Salomão já havia nos alertado, olha, pensa bem, Deus está no céu e você está na terra. Pense, haja com reverência, com temor, porque Deus não é o seu vizinho, não é farinha do mesmo saco do que você. Deus é o Todo-Poderoso. Ele pede que a gente ore. Ele exorta que a gente ore. Mas o nosso coração deve então ser um coração sincero, reverente na presença de Deus. O versículo 3 aqui mostra uma analogia que Salomão faz. Ele usa muito essa estratégia por se tratar aqui de Eclesiastes, ser uma literatura de sabedoria. Então há essas analogias, né, que ele faz bastante. No versículo 3 ele diz assim, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Ou seja, ele está dizendo assim, a pessoa que trabalha bastante, ela sonha. Ela sonha em adquirir as coisas, ela faz os seus planos, e ele faz uma analogia aqui, dizendo então, que uma grande quantidade de palavras, assim como uma grande quantidade de trabalho, uma pessoa adormecida, ela tem os seus sonhos, e ele vai dizer que uma grande quantidade de palavras mostra que essa pessoa é insensata. Uma grande quantidade de sonhos mostra que uma pessoa é trabalhadora. Uma grande quantidade de palavras mostra que uma pessoa é insensata. Salomão, então, faz essa comparação. Bom, se Salomão diz, olha, cuidado com o sacrifício, cuidado com a oração, e agora no versículo 4 ao 7 ele vai dizer, cuidado quando você fizer votos ao Senhor. Veja, ele começa no o versículo 4, o seguinte, quando a Deus fizeres algum voto, aí ele vai orientar como isso deve ser feito. Veja, a primeira coisa que a gente tem que entender, olhando as Escrituras, Deus nunca exigiu que o seu povo fizesse voto para que fosse aceito por ele. Ou seja, Deus nunca colocou assim a condição, olha, você quer alguma coisa de mim? Muito bem, então faça um voto que eu te dou. Deus nunca exigiu isso para que a gente fosse aceito por ele. Mas os votos eram uma oportunidade do povo de Deus expressar a sua devoção, caso sentisse o desejo de fazê-lo. Então, Salomão vai dizer, olha, quando a Deus fizeres algum voto, olha, eu tenho desejo de fazer um voto a Deus, eu quero demonstrar a minha devoção a Deus com um voto. Muito bem, quando você fizer isso,
Então, você deve atentar aqui para que você não caia em 2 pecados. É isso que Salomão vai advertir aqui. Olha, você vai fazer voto? Cuidado, tem 2 pecados que você pode cair. Qual é o primeiro? O primeiro, então, é fazer votos sem ter a intenção de cumprir. Ou seja, mentir para Deus. Então ele vai dizer assim no versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que faz. Então é aquele tipo de gente que Salomão está falando ali, que para fazer bonito, está no ambiente de culto, e os votos eram públicos. Você chegava diante do sacerdote e fazia o seu voto. E para fazer bonito, então ele fazia o voto, mas não tinha intenção de cumprir. Salomão está dizendo, você está mentindo para Deus. É para Deus que você mente. E Deus não gosta de gente tola. Ou, poderíamos dizer, Deus jamais gosta de mentiroso. O segundo pecado é fazer votos, é aquela pessoa que demora em cumpri-lo. Salomão fala esse tipo de gente, né? Na esperança de que as pessoas esqueçam e ele escape do seu voto. Então, no versículo 5, ele vai dizer, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, no versículo 6, quando o sacerdote, que era o mensageiro de Deus, ia receber o sacrifício, a oferta prometida, então a pessoa chegava diante do sacerdote e dizia assim, olha, eu estou fazendo um voto, no dia tal, eu vou trazer aqui tal coisa. Muito bem. Chegava no dia, Salomão vai dizer aqui no versículo 6, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro. Aí vem a desculpa esfarrapada, né? O mensageiro de Deus que foi inadvertência. Não, eu estava empolgado. Aquele dia, assim, foi um dia muito cheio para mim. Eu fiz de forma inadvertida. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então, quando o sacerdote falava, e aí? Vamos cumprir o voto? Ele falou, não, mas não é bem assim. Eu falei precipitadamente. E assim, meus irmãos, quando nós, muitas vezes, como que a gente pode, muitas vezes, pecar com isto, né? Às vezes a gente faz, não de forma formal, como esses lá do templo, né? Fazia lá publicamente, para se dizer piedoso, então, diante das pessoas, mas muitas vezes a gente faz aquela oração, né, para Deus, a gente quer alguma coisa e tudo mais, a gente fala, Senhor, se o Senhor responder a minha oração, eu vou dar, eu só estou colocando um exemplo, R$500 para missões. A gente faz, né? E aí Deus responde, não por causa do seu voto, mas você fez um voto. Aí você vai deixando a coisa passar, esquecendo. E é exatamente isto que Deus está nos dizendo aqui, né? Que se nós votamos, nós devemos cumprir as nossas palavras. Porque o contrário, irmãos, de pessoas que fazem promessas vazias, elas na verdade estão vivendo uma ilusão religiosa, uma religiosidade vazia. E acreditam que as palavras são a mesma coisa que os atos. Não, eu já falei, não preciso fazer. Eu já falei. Não. Salomão vai dizer no versículo 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Palavras, só palavras, são como sonhos, são vaidade. Muito bem. Se Salomão aqui fala, olha, cuidado, ele está no ambiente de culto,
E ele vai dizer, cuidado, porque você pode estar roubando, mesmo dentro da igreja, a honra e a glória e a reverência devidas a Deus, pela sua e a minha atitude, pela sua e as minhas palavras. Agora, ele sai do ambiente do culto e ele se dirige a um espaço público. Poderíamos interpretar aqui como a prefeitura. Então, agora, ele sai do templo, veja aí o versículo 8, né? Ele vai falar do ambiente aqui, de algum espaço público da sua época. E aqui, então, ele vai nos ensinar a segunda questão dos valores da vida. A primeira, então, olha, cuidado no cultuar, porque você pode estar roubando a Deus. Agora, ele fala, cuidado, porque você pode estar tirando proveito do seu próximo. E aqui, então, nos versículos 8 e 9, Salomão, ele vê aqui as autoridades oprimindo os pobres. Versículo 8, ele diz assim, se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. Então, essa cadeia de corrupção, né? E sobre estes, ainda outros mais elevados, que também exploram. Então, a exploração em cima de exploração do próximo, e na ponta desta cadeia está o pobre sendo oprimido. Então, é disso que Salomão está falando. Ele havia falado isto, se os irmãos notarem, lá no capítulo 3, aqui de Eclesiastes, versículos 16 e 17, ele falou sobre isto. No capítulo 4, versículos de 1 a 3, ele também falou sobre isso, de oficiais do governo que transgrediam a lei, usando a sua autoridade para benefício próprio. Ou seja, quando um oficial do governo, sejam estes colocados vamos dizer, da nossa realidade política, no poder judiciário, no executivo, no legislativo, eles estão ali para uma missão, uma função, qual seja, servir aos outros. É disso que se trata. Servir aos outros. E o que Salomão está dizendo? Que estas pessoas, elas então utilizam da sua posição privilegiada e defraudam os outros, ou seja, tiram proveito dos outros. Irmãos, agora não se enganem. Muitas vezes a gente pode pensar imediatamente em autoridades que estão nessas esferas de poder, mas não se engane. Tudo que Deus confiou a você e a mim é para que a gente também sirva aos outros. É desta forma que a Bíblia nos orienta. A começar pelo Evangelho. Quando Jesus Cristo, então, diz assim, olha, vocês ouviram o Evangelho, agora vão e façam o quê? Preguem. E preguem para quem? Para toda a criatura debaixo do céu. Então, o Evangelho é o primeiro serviço do cristão. Depois ele vai servir aos outros com todos os seus dons e talentos. Depois ele vai servir aos outros com todos os seus recursos e assim por diante. Então, quando a gente, a começar pelas autoridades religiosas, que se utilizam, então, do seu espaço, do seu púlpito, para oprimir a igreja, também ele está falhando miseravelmente no serviço a Deus, e também cada um de nós. Então é isto que nós começamos a aprender aqui. Então veja que o mais impressionante é que Salomão escreve no versículo 8, aqui ele diz assim, não te maravilhes de semelhante caso. Então, ele está dizendo de opressão, olha, agentes públicos, aqui ele está falando de agentes públicos, que deveriam então proteger o pobre, o que eles fazem? Eles roubam o pobre. Eles roubam. Em vez de darem direito e justiça,
Eles dão, então, o contrário disso. Não te maravilhes. Na Nova Versão Internacional da Bíblia, eles traduzem assim: não fiquem surpresos. Não fique surpreso. Porque Salomão vai dizer para a gente, debaixo do sol, na perspectiva da queda, é isto. Infelizmente, nós temos estas coisas em nosso redor. E quando ele diz assim, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevado. Ou seja, em vez do pobre receber uma audiência justa, o problema dele se perde no meio da burocracia. No meio da burocracia. Ou seja, não, eu tenho que dar satisfação ao meu superior. E o superior se dirige ao que está abaixo dele, tudo bem, eu posso resolver esse caso, mas... E aí a gente já entende esse mas, né? Da corrupção. E o que está acima dele também vai dizer a mesma coisa, e o pobre está lá, precisando então do direito, precisando então da justiça. E tudo se perde no meio da corrupção, e estes ficam com o dinheiro que deveria ter ido para o pobre lá, inocente, nessa história. O versículo 9 deste texto, os estudiosos, então, tentam entender perfeitamente o que ele diz, e realmente ele é complicado, a tradução dele, mas não há concordância, né, nela, mas parece que a ideia geral aqui, que Salomão está colocando para nós, que apesar da corrupção na burocracia, que muitas vezes o governo tem, ainda ele vai dizer que é melhor ter um governo organizado do que a gente viver na anarquia, sem organização nenhuma. Ele está observando debaixo da perspectiva do pecado, ele vai dizer, olha, isso não tem como arrancar totalmente, seria o ideal. Que a gente pudesse olhar para um governo e não visse nenhum sinal de corrupção. Seria fantástico. Mas nós não vamos alcançar esse tipo de coisa. Então ele está dizendo, é melhor então termos um governo organizado, e infelizmente a corrupção ainda estará presente, e nós temos que lutar para que ela seja o mínimo possível, do que não ter governo algum. E aí nós chegamos aqui no terceiro ponto, quando ele vai falar sobre os valores da vida. Então ele vai dizer, olha, cuidado, você pode no culto defraudar a Deus, ou seja, roubar de Deus, você pode na justiça defraudar o próximo, e agora então, do versículo 10 ao versículo 20, ele vai dizer, nos alerta então, que você pode ser um ladrão de si mesmo. Bom, e a gente pode perguntar, mas como isso é possível, né? Não usar a expressão se autodefraudar, né? Não sei nem se cabe dentro de uma frase, mas é a ideia que ele vai trazer aqui para nós. Então, Salomão já havia discutido no capítulo 2, aqui de Eclesiastes, dos versículos 1 a 11, a questão da futilidade da riqueza. Ele já tinha falado sobre isso, né? E ele vai repetir então nessa passagem. E ele então aqui ele vai atacar vários mitos, ideias falsas sobre a riqueza. Então é importante a gente dar uma olhada, porque às vezes a gente tem uma ideia da riqueza. E por que Salomão vai dizer que a gente pode estar roubando de nós mesmos? Porque às vezes você tem uma ideia falsa acerca do dinheiro que está te roubando algumas bênçãos de Deus, que Deus preparou para você desfrutar delas, e na verdade você não está por causa de conceitos errados acerca do que é a riqueza. Então é disso que ele vai falar aqui, quando a gente se apega a certas ilusões e nos privamos de bênçãos que Deus reserva para nós.
Então veja, ele vai falar de algumas ideias ilusórias aqui da riqueza. No versículo 10, ele vai atacar um conceito que é muito presente ainda na nossa época, do pensamento de que riqueza traz satisfação. É aquele pensamento que nós temos: se eu atingir um patamar de riqueza, que não precise mais trabalhar, então, meu amigo, ninguém me segura, terei satisfação. O versículo 10 diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Algumas pessoas, meus irmãos, vocês sabem disso, tratam o dinheiro como se fosse um Deus. E por quê? Porque o amam, como Salomão vai dizer aqui, amam o dinheiro, se sacrificam por ele. Então, se pedirem para se sacrificar pelo Evangelho, já é uma coisa, exagero, isso aí são pessoas radicais e alguma coisa nesse sentido. Mas se sacrificam pelo dinheiro. Nós vemos pessoas, então, deixando família para trás, deixando uma vida para trás, se aventurando em algum país, que lá, então, ele tem na cabeça que vai ficar rico. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que o dinheiro é um Deus. Amam o dinheiro, se sacrificam pelo dinheiro, sua mente está sempre cheia de pensamentos sobre o dinheiro. Só pensam no dinheiro. E sua vida é controlada por tudo o que as leva a obter este dinheiro e guardar este dinheiro. E quando possuem este dinheiro, elas se sentem seguras. Então é um Deus. Porque Deus faz isso na vida das pessoas, não através do dinheiro. As pessoas, elas creem, então, e momentaneamente, de fato, o dinheiro acaba fazendo isso. Mas veja que o que Salomão vai dizer no versículo 10, no finalzinho dele, né? Também isto é o quê? Vaidade. Isto é vaidade. O dinheiro faz pelos incrédulos aquilo que a fé em Deus faz pelos cristãos. Nós amamos Cristo, nós nos sacrificamos por Cristo, nossa mente está cheia de Cristo, nos nossos pensamentos, nós fazemos tudo e somos então guiados pelo Espírito de Deus e fazemos tudo para obter e guardar a piedade e a fé. E quando nós então possuímos isto, esta ação do Espírito em nós, nós nos sentimos seguros. Os ímpios fazem isso com o dinheiro. E o problema, meus irmãos, é que muitas vezes não são só os ímpios. Para vergonha nossa, muitas vezes nós temos que admitir que muitos estão encaixados nesta busca. Jesus nos alerta então, lá em Lucas 12, versículo 15, tende cuidado, ele vai dizer, e guardai-vos, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Primeiro a pessoa ama o dinheiro, depois ela ama mais dinheiro, e depois ela começa uma busca decepcionante, que pode causar problema de todo tipo, porque Paulo alerta, 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Gente já abandonou esposa por causa de dinheiro, esposo, abandonou igreja, abandonou fé, abandonou princípios, abandonou família, abandonou a vergonha na cara, por causa do dinheiro. Muito bem. Então isto tira de nós, é um roubo de nós mesmos, da segurança em Cristo. Nós vamos por um caminho diferente. E há tantas promessas maravilhosas quando nós estamos seguros em Cristo. E a pessoa que vai por esse caminho,
ela não desfruta de nada disso. Outro mito que Salomão, então, outra ideia errada, outra ilusão que ele ataca, está no versículo 11, que o dinheiro, então, resolveria todos os problemas. Não é tão comum isso nos nossos dias? O meu problema é a falta de dinheiro, não diz alguns, né? Você está com problema? Não, meu problema é a falta de dinheiro. Tendo dinheiro, está tudo certo. Veja, versículo 11. Salomão traz uma questão interessante aqui. Ele vai dizer assim, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? É interessante, porque Salomão está falando aqui de uma questão bem prática. Ele vai dizer, bom, você conseguiu o dinheiro que queria, que lá é o versículo 10, né? Você correu atrás, você amou, você desejou, o seu pensamento estava só nisto e você conseguiu o dinheiro que queria. Vamos à prática. O que vai acontecer agora? Aí você se imagina em outras situações. Salomão fura essa bolha e diz, na verdade, eu sou rico. Eu sei o que é riqueza. Salomão entendia de dinheiro. É alguém expert no assunto. Ele vai dizer para nós o seguinte, apesar de que ele já nos orientou de que um pouco de dinheiro é necessário para todos nós. Mas Salomão menciona aqui uma questão de que pessoas, então, comerão do seu dinheiro. Comerão. Elas como sanguessugas, quer queira você ou não, elas se aproximarão, é o que Salomão está dizendo aqui, né? Onde os bens se multiplicam, tem bastante dinheiro. Também se multiplicam os que deles comem. As pessoas se aproximarão por causa do dinheiro. Sejam parentes, sejam amigos, seja o imposto de renda, que também ele, né, você acha que está tudo bem, de repente ele está comendo do seu dinheiro. Salomão vai dizer, então, que o seu único benefício aqui, ele vai dizer no versículo 11, você ficar, então, que mais proveito, ou seja, o que você pode fazer, né? Qual é o seu benefício nisso? Que tem os seus donos do que verem com os seus olhos. Você vai ter que ficar olhando para isso. Então você está roubando alguma coisa da sua vida. Há algo no lugar disso que Salomão, depois ele vai falar, eu vou falar aqui no finalzinho e na aplicação. Mas vamos lá. No versículo 12, ele vai atacar então o outro mito, que é a riqueza traz paz de espírito. Então, o versículo 12 diz assim, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, Salomão está dizendo aqui, riqueza não é garantia de sono tranquilo. Você pode comprar o melhor colchão, ter o melhor quarto, regular o melhor climatizador para o seu quarto, mas riqueza, Salomão vai dizer que não é garantia de um sono tranquilo. Ele vai, de acordo com Salomão, então, o trabalhador comum dorme melhor do que o rico. Ao que parece, em primeira mão aqui, Salomão está dizendo de alguém abastado, comeu demais, foi dormir e passou mal. Versículo 12, né? O trabalhador, comendo pouco ou muito, ele dorme tranquilo. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, veja, há um caso de um homem chamado John Rockefeller. Ele era um americano, viveu lá no início do século XX. E na sua época, ele era o homem mais rico da face da terra. Na época, ele era um magnata do petróleo, ele ganhava
na época, US$ 1 milhão por semana. Por semana. Ele estava com 53 anos e já considerado, então, o homem mais rico que existia na sua época, um bilionário. Só que o Rockefeller, ele não tinha uma boa saúde, era doente. Por quê? Ele sofria do estômago por causa das muitas preocupações que ele tinha, dos muitos negócios. Então ele vivia à base de água e biscoito, leite e biscoito de água e sal. Sabe aquele que você compra no mercado, né? O cream cracker lá, que você paga R$2. O homem que ganhava US$ 1 milhão por semana só podia comer biscoito de água e sal e um copinho de leite. Passou disso, o seu estômago não aceitava. E essa foi a vida do Rockefeller. O Rockefeller era um homem crente. E ele tomou uma decisão na sua vida. Ele decidiu doar, ser o maior doador. Ele era o maior milionário, ele se tornaria o maior doador do seu dinheiro. E ele fez isso. E a sua saúde melhorou tanto que ele viveu até os 98 anos de idade. Essa é uma história verdadeira de alguém, então, que entendeu que o dinheiro poderia ser uma escravidão na sua vida. Ele entendeu que o dinheiro não lhe poderia trazer paz de espírito. Ele entendeu que o dinheiro que Deus havia confiado a ele, inclusive ele era professor de escola dominical, deveria ser usado, então, para abençoar o outro. E aquilo que ele estava roubando da sua vida, agora o Senhor coloca em seu coração como uma bênção. Dos versículos 13 ao 17, Salomão ataca a ideia da época, que também é da nossa, que a riqueza traz segurança. E aqui ele fala do retrato de dois homens ricos. Então, o versículo 13 diz assim, grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Então ele fala de pessoas que guardam a riqueza, né, para si mesmo. Então ele fala de dois homens ricos. Um acumulou toda a sua riqueza e se arruinou com a sua avareza. Porque ele vai dizer, olha, eles guardaram e isso foi um dano para o seu próprio mal. Riquezas, segundo a perspectiva, Salomão não está dizendo que é errado nem ser pobre nem ser rico. Ele não trata disso. Ele está dizendo que riqueza, a perspectiva da riqueza, é para que você, então, seja uma bênção. E é exatamente isso que toda a Bíblia vai nos afirmar, na vida do outro. Uma bênção na vida do outro. E o outro, então, está no versículo 14, e ele fez o contrário, ele esbanjou. E se tais riquezas se perdem, então algumas pessoas lidam, né, dessa forma, por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. O outro, então, fez alguns investimentos imprudentes e perdeu sua riqueza. Então, nós temos aqui o avarento e nós temos o perdulário, aquele que desperdiçou o que Deus colocou em suas mãos. Bom, indo aqui para a conclusão, eu quero só fazer aqui algumas rápidas observações. Como eu falei, Salomão não está defendendo nem ser rico e nem ser pobre, não é isso. Ele está, então, falando, advertindo os seus ouvintes, consequentemente a nós também, que o amor ao dinheiro e também as desilusões que a riqueza pode trazer consigo. Então, a partir do versículo 20, para que a gente já encerre aqui, o rei, então, declara a importância de nós aceitarmos a nossa situação e desfrutarmos as bênçãos que Deus nos dá junto com elas. Então, veja, ele vai dizer assim, olha, se você entender a sua situação na vida, Deus reserva para cada situação as suas próprias bênçãos. Quando você atropela isto,
Quando você, então, vai impondo a si mesmo outras coisas, você rouba de si essas bênçãos que Deus reservou. Então, ele vai falar sobre isso a partir do versículo 20, 18, quando ele começa dizendo assim, eis que o que eu vi. O que ele viu? Boa e bela coisa. Então, ele vê uma boa e bela coisa. Que boa e bela coisa é esta? Então, Salomão vai dizer para nós, né? A boa e bela coisa aqui é comer, beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o qual se afadigou debaixo do sol, durante os poucos anos, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então, Salomão está falando de trabalhar, Salomão está falando de desfrutar a vida, aceitar todas elas como dádivas de Deus. Salomão está falando para nós aqui, meus irmãos, algo muito importante, que Jesus já havia nos alertado também, ou seja, nos alertou também, que nós, muitas vezes, pecamos porque nós nos queixamos da vida. Nós perdemos tempo com murmuração, ficamos imaginando uma vida que nós não temos. Sabe, a gente fica perdendo tempo imaginando como seria se eu fosse rico. Como seria se eu tivesse isso, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse tal carro. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo a Deus, o Senhor não é justo comigo. E Deus está dizendo, olha, eu reservei bênçãos para a sua vida. Eu reservei bênçãos que você não está desfrutando, por causa da sua murmuração, por causa do seu pecado. Olha, Salomão, então, ele vai nos falar de cada um receber a sua porção. Ele fala disso, né? Porque esta é a sua porção, cada um receber a sua porção. Ele vai dizer no versículo 19, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, então não há problema. Deus conferiu a eles, né? Alguns Deus conferiu uma coisa, a outros Deus conferiu outras. Ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então ele fala disto no versículo 18, porque esta é a sua porção. E no versículo 19, esta é a sua porção, é o dom de Deus. Então, aqui Salomão acrescenta essa ideia. Tudo que nós temos, meus irmãos, é dádiva, é presente, é favor de Deus. Não perca tempo que você invejando o favor do outro. Não perca tempo com isso, porque você nem terá o favor do outro e nem desfrutará do seu. Sabe aquela criança que recebe o seu doce, mas inveja o doce do outro. Aí ela joga o seu para correr atrás do outro. Ela não fica nem com o seu que caiu no chão e nem pega o do outro. E Salomão vai dizer que isso é vaidade e correr atrás do vento. Bom, e Salomão acrescenta ainda outra ideia importante. Ele fala, olha, Deus reserva bênçãos. Quer seja você um trabalhador que ganha o seu dinheiro com suor, Deus tem bênçãos ali. Elas são suas. Elas são suas. É a sua porção. Quer seja mais abastado, Deus tem bênçãos e não está na riqueza. Não está na riqueza, as bênçãos. Mas ele fala de outro favor também, ele acrescenta outra ideia importante, que é a capacidade de desfrutar as bênçãos da vida. E também isso é uma dádiva de Deus, né? Ele vai dizer para nós assim, versículo 19, quanto ao homem a quem Deus conferiu bens, riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer. Lembra lá do Rockefeller? Deus conferiu, mas ele não tinha poder para comer. E por quê? Porque ele estava com o seu coração na riqueza.
Então veja, irmãos, o versículo 20, para nós encerrarmos aqui, lembrando ainda que, por isso que nós agradecemos a Deus pelo que temos, pelo paladar, por poder desfrutar, por sentir o sabor da vida, por ter os casados, por ter uma esposa do seu lado, um esposo. E talvez você fale, o senhor não sabe a esposa que eu tenho, ou o senhor não sabe, talvez o pecado esteja em você. Exatamente não saber desfrutar aquilo que Deus colocou em sua vida. E o versículo 20, então, nós encontramos aqui Salomão, aí nós encerramos, dizendo assim, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. E esse texto, então alguns vão nos dizer que aqui Salomão está dizendo o seguinte, a ideia de Salomão, que é aquele que se alegra com as bênçãos de Deus diariamente, não tem arrependimentos. Aqueles que todos os dias se alegra com as bênçãos que Deus lhe deu, ele não olha para trás e tem arrependimento. Sabe aquela história, quando o pai já tem os seus filhos crescidos, e diz assim, puxa, eu poderia ter passado mais tempo com os meus filhos, mas eu preferi uma jornada a mais de trabalho para ganhar alguma coisa. Mas foi para eles. Não, mas não era isso. Sabe aquele arrependimento? A blusa envelheceu, o carrinho que você trabalhou mais horas para comprar se acabou. E às vezes nós não passamos o tempo com a bênção que Deus conferiu. Então é disso que Salomão está dizendo, né? Muitas vezes, já na velhice, né? Cheia de arrependimentos. Então ele vai dizer, aqueles que desfrutam da bênção de Deus, vão olhar para trás e dizer, não há do que me arrepender. Porque eu aproveitei todos os dias as bênçãos que Deus me deu. Um alerta para nós, meus irmãos. Se você tem se queixado, reclamado, tem feito sonhos mirabolantes, tem no fundo do seu coração, você sabe que você não está satisfeito. E na verdade, nós devemos admitir que muitas vezes nós até culpamos a Deus. Você terá muito arrependimento. Porque Deus todos os dias está dizendo, aproveite as bênçãos que eu reservei. Elas não estão no mais ou no menos. Elas não estão quando a conta no banco está mais gorda ou mais magra. Acredite, há bênçãos de Deus. E elas devem então ser desfrutadas. Eu quero concluir lembrando do texto de Mateus 6,33, quando diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olhando à luz do que Salomão ensina, de que ao desfrutar as bênçãos de Deus, nós não temos arrependimento, como ele vai dizer, né, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Puxa, poderia ter desfrutado melhor, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria todo dia. Buscai essas coisas em primeiro lugar. E aí, o mais importante é amar ao Senhor, aceitar a sua bondade para a nossa vida e desfrutar as bênçãos que a sua bondade nos concede todos os dias. Se nos concentramos mais na dádiva do que no doador, nós nos tornamos idólatras. O texto nos ensinou isso. Se aceitamos suas dádivas, mas nos queixamos das dádivas que Deus deu, sabe, você comendo ali, muitas vezes a gente tem esse costume, né? Você está almoçando ali falando de outra comida. Lembra quando a gente comeu um churrasco? Lembra quando a gente comeu aquilo? E você não está se concentrando naquilo que você está comendo. Então, quando a gente se concentra
aceita as dádivas, mas se queixa delas, nós nos tornamos ingratos. Ingratos. Se acumulamos nossas dádivas, Deus está me dando, deixa eu acumular aqui, e não compartilhamos com os outros, nós nos tornamos remissos. Remissos. Mas, se nós nos sujeitarmos à vontade de Deus e usarmos aquilo que Ele nos deu para a sua glória, então nós desfrutaremos a vida e experimentaremos o verdadeiro contentamento. E eu creio que é isso que todos nós queremos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, terminando este culto. Nós ouvimos a palavra do Senhor e admitimos que muitas vezes, de fato, é verdade o que o texto bíblico nos diz, que nós podemos roubar ao Senhor a glória, a honra e a reverência que deveríamos dar, ter mais atenção. Nós confessamos isso. Nós muitas vezes também nos aproveitamos do outro, defraudamos, não damos aquilo que deveríamos dar. E confessamos isso também e pedimos que nos ajude. E às vezes também, Pai, por conta de tanta filosofia deste mundo, quando o ter é tão importante, nós roubamos de nós mesmos as bênçãos que o Senhor reservou para cada um, para cada situação e para cada um dos teus servos. Nos ajude, Pai, a experimentarmos a verdadeira alegria, aproveitarmos a vida que o Senhor nos deu com alegria, com prazer, com satisfação, com coração cheio de júbilo, por saber que foi o Senhor que nos deu. Que o Senhor nos faça olhar para as verdadeiras coisas que são bênçãos do Senhor e sermos agradecidos. Cuida do teu povo. O Senhor sabe que nós precisamos do alimento diário. O Senhor sabe que nós, muitas vezes, precisamos de saúde, disposição. O Senhor sabe de todas elas. E que a gente aprenda a esperar no Senhor, se contentar com aquilo que o Senhor nos dá. E que nós aprendamos, Pai, a amar o Senhor acima de qualquer coisa, mesmo acima da nossa saúde e do nosso bem-estar. Que no amor do Senhor, o nosso coração já se satisfaça plenamente. Fica conosco, nos leva em paz. Abençoe tua igreja. Abençoe irmãos e irmãs que estão lutando com enfermidades, problemas familiares, dificuldades financeiras, uma série de problemas. Que nada disto venha roubar deles a bênção de servir ao Senhor. Encha os seus corações de alegria e da certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. É a oração que nós fazemos, alegres, pelo Senhor ser o nosso Deus. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor.